Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Tiradentes. Mas para isso, vamos começar então com o contexto histórico, tá? Bom, no século XVIII, na Europa, as ideias iluministas estavam em estado de efervescência, né? Em muitas áreas da vida, as pessoas estavam buscando resgatar a razão humana, tá? Em detrimento de uma fé cega. Essas ideias iluministas, elas contagiaram as pessoas, seja na área da política, da educação, e até mesmo um questionamento social em relação à religião, muitas vezes imposta para o povo. Em alguns países da Europa, essas ideias se alastraram a ponto de fazer as camadas mais simples, mais baixas, como os camponeses, os artesãos, os burgueses, se mobilizarem contra o governo. Tá? E isso aconteceu, por exemplo, não, graças a tudo isso aconteceu, por exemplo, a Revolução Francesa, tá? Muito inspirada nas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, a população se juntou e conseguiu tirar o rei absolutista do poder. Bom, após a Revolução Francesa, ela foi um marco na história da humanidade no ano de 1789. E essas ideias acabam chegando na América como, gente, através de jovens, filhos, netos, bisnetos, tataranetas de portugueses que nasciam no Brasil e que muitas vezes, na juventude, eles iam fazer faculdade na Europa e voltavam trazendo as ideias que estavam em efervescência no momento, tá? As ideias que estavam, né, crescentes, borbulhando no momento lá na Europa. No próprio ano de 1789, então, as ideias da Revolução Francesa, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, chegam no Brasil, tá? E um grupo de jovens de Minas Gerais, eles acabam gostando muito dessas ideias, principalmente porque o Brasil, nesse período, era colônia de Portugal, vocês devem lembrar. E o que estava acontecendo na região de Minas Gerais? O ciclo do ouro. Ao longo de quase um século, constantemente Portugal, utilizando o trabalho escravo africano, tá? Explorou as nossas minas de ouro da região de Minas Gerais. Além disso, gente, cobravam tributos caríssimos, impostos gigantescos na população, tá? Só que vai chegar um determinado momento que a população não tem mais como pagar esses impostos, o ouro aos poucos vai diminuindo, né? E a população não tem mais como continuar arcando com essa despesa imposta por Portugal, que na verdade era uma despesa que eles achavam que o povo brasileiro tinha com eles em relação ao ouro, sendo que o ouro era nosso, tá? Só uma pequena observação. E esse tributo era conhecido como derrama. Então, de tempos em tempos vinham então assessores do governo de Portugal cobrar. E se a população não tinha como pagar, eles invadiam a casa da pessoa, confiscavam os bens da pessoa, vendiam, levavam. Bom, resumindo, a situação de Minas Gerais, né, da população de Minas Gerais, foi ficando cada vez mais difícil. E o que que acontece? Principalmente as camadas mais jovens, as pessoas começam a se reunir para buscar outras ideias, né, outras maneiras de viver, outras maneiras de atuar na sociedade. E quando as ideias da Revolução Francesa chegam aqui, né, que são ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, vai casar plenamente com o pensamento de alguns jovens em Minas Gerais. E aí eles começam então a organizar um movimento, né, uma conspiração contra o governo, conhecida como Inconfidência Mineira, tá? Dentro desse grupo estava Joaquim José da Silva Xavier, que nós conhecemos como Tiradentes. Quem era essa pessoa? O apelido, né? Todos nós conhecemos, Tiradentes. Na verdade, ele tinha múltiplas funções, a gente. Ele foi tropeiro, ele foi comerciante, ele foi militar, ele atuava também como dentista, que era um ofício que ele aprendeu desde jovenzinho com um tio, e acabou ficando conhecido dessa forma. Ele era militar, mas de baixa patente, então não era muito considerado assim pelo governo, mas era uma pessoa muito articulada e ele sabia então, ele tinha carisma, ele conseguia conversar com as camadas tanto mais altas quanto mais baixas da sociedade, e ele conseguia trazer a ideia dele, desculpa, a ideia dele, inspirada também nos acontecimentos sociais, tá? Tanto internos quanto externos, tá? Bom, resumindo.
O movimento durou 3 anos, tá? De 1789, o mesmo ano que começou a Revolução Francesa, começou aqui a Inconfidência Mineira. Quando foi em 1792, porque um dos maiores objetivos, gente, desse grupo de inconfidentes era o quê? A independência do Brasil. Porém, eles pensavam numa independência a princípio de Minas Gerais, da província de Minas Gerais, tá? Então, uma independência total dessa província em relação a Portugal. E também, né, um segundo pensamento que ficava de pano de fundo seria também o fim da escravidão. Porque se um país tem liberdade, ele não depende do outro, ele não é colônia. Se um país tem igualdade, não existe escravidão. Como Tiradentes estava à frente, então, desse movimento, o que aconteceu? Teve um dos participantes que saiu e delatou esse grupo, tá, gente? O nome dele era Silvério dos Seis. Então, ele denuncia esse grupo e pessoas, soldados a serviço do rei de Portugal invadiu o lugar onde eles se reuniam e prenderam todos esses jovens, em torno de 30, 35 pessoas. Todos foram presos e condenados. Porém, uma maior parte deles eram de família rica. As famílias pagavam uma fiança e eles conseguiam se libertar. Mas Tiradentes, infelizmente, né, por ser de família mais pobre, o que acontece? Ele não tem como pagar essa fiança e, na verdade, nem permitem que ele pague, né? Ainda mais que ele era mal visto por ser militar de baixa patente, gente. Olha absurdo, tá? Então, o que acontece? Ele acaba sendo morto, enforcado em praça pública. E também, né, depois disso, esquartejado. E nós temos, infelizmente, uma imagem bem, né, terrível que circula aí nos livros, nos jornais, né, normalmente livro didático de história. Temos, né, muitas vezes aquela imagem dele esquartejado em praça pública, tá? E acaba ficando na história do Brasil, esse dia 21 de abril, que é o dia que ele morreu, tá, gente, do ano de 1792, após 3 anos, então, no movimento da Inconfidência Mineira. E, gente, no período, na época, ele não era reconhecido, tá? Só depois que o Brasil virou república, que, né, então, os próprios militares organizaram o movimento pensando na figura dele, resgatar um herói nacional, um herói que lutou pela independência do Brasil. Tudo bem? E aí aparece, e aí o Brasil reconhece ele, então, como uma pessoa importante, atuante, né, que ajudou a trazer outras ideias, a alertar a população, a fazer o Brasil lutar pelos seus direitos, tá? E aí ele aparece, então, como o herói da independência do Brasil. 30 anos antes da independência oficial do Brasil. Tudo bem, pessoal? Então é isso, espero ter contribuído, né? E que possamos então ter outros e outros Tiradentes, não no sentido de terminar da maneira que ele terminou, infelizmente, com a morte tão terrível, mas pessoas atuantes na sociedade que possam refletir sobre a sociedade. Lembrando, gente, debate, conversa, reflexão não é briga, tá? Isso é uma ideia que eu trago muito assim, para os meus alunos, nós conversamos muito em sala de aula. Debater não é brigar, tá bom? Mas questionar, refletir, conversar, trocar ideias, todos nós podemos e devemos, tá? Então, é isso, que todos possam se comunicar, né? Uma comunicação pacífica, amorosa e trazer novas ideias pela nossa constante independência, tá bom, gente? Um ótimo dia a todos e namastê.